Olá, como eu comentei com vocês, eu passei umas férias, eu tirei umas férias e fui fazer um intercâmbio de francês. Na verdade, fui fazer uma imersão de francês na cidade de Quebec, isso em 2008. Acabei passando o mês de janeiro todo lá. Cheguei no finalzinho de dezembro, passei o ano novo também. E na época eu lembro que não faz muito tempo, mas assim, em janeiro principalmente na cidade de Quebec, a temperatura variou entre menos 15 graus ao pior dia, alguns dias que eu peguei menos 40. Foram alguns dias só, acho que uns 2, 3 dias do mês todo. Mas a partir de menos 20 graus, eu já acredito que já não faz muita diferença se o frio começa a piorar. É, a minha impressão, eu lembro ainda como se fosse hoje, né? Eu cheguei na cidade à noite, eu fiz um voo São Paulo, Nova York, Montreal, e em Montreal eu peguei um ônibus e fui para Quebec. E eu queria até aproveitar para comentar, o ônibus que sai de Montreal, do aeroporto de Montreal, que vai para Quebec, é perfeito, porque ele está ali na frente, não é caro, a viagem demora entre 3 horas e meia a 4 horas e meia, não me recordo bem, mas é uma viagem que acaba sendo um pouco longa, porque o ônibus ele não corre tanto, né, ele não é tão ágil quanto o carro, mas ele vai bem rápido, e é super confortável. Então você vai num ônibus super quente, vai poder dormir bem legal. E eu cheguei no Canadá, cheguei lá em Quebec, já estava um pouco escuro. Eu fui para casa de família que eu mesmo acabei procurando, porque eu procurei uma escola no Canadá via internet. A escola que eu encontrei, se vocês procurarem, ela chama BLI, e conversei com a diretora de lá, mandei e-mail em inglês para ela, ela me apoiou, me ajudou com a casa de família, me encontrou essa casa de família, eu acertei tudo com ela, e aí quando eu cheguei eu fiz todo o pagamento, fiz o pagamento por cartão de crédito, e depois quando eu cheguei lá eu terminei de fazer, acho que eu terminei de fazer o pagamento todo, mas foi bem tranquilo. é, eu cheguei assim no final de semana, minha aula já começava na próxima semana, na segunda-feira. Geralmente as aulas de imersão de francês começam sempre na segunda-feira. É, você vai fazer um teste, né? Eu fiz um teste na época, eu tinha um pouquinho de francês, mas mesmo assim eu comecei bem do básico, preferi começar do básico para poder desenvolver melhor o francês. E a ideia era que eu pudesse estudar, fazer o curso e passar o mês inteiro lá, aproveitando o mês na cidade de Quebec. A cidade de Quebec é linda, eu desci do ônibus assim, eu fiquei espantado quando eu cheguei no centro da cidade, eu vi aquela arquitetura, que é uma arquitetura mais antiga, que você imagina quando aquilo foi construído, há 400 anos atrás. Mas é engraçado porque é uma coisa antiga, mas quando você olha as construções dos prédios, os hotéis, aquela construção, você tem a impressão que aqueles prédios foram construídos ontem, porque eles estão tão bem conservados, eles são muito bem conservados, e eu vi pessoas trabalhando na restauração, a restauração daquela arquitetura realmente é uma coisa impressionante. Então chama atenção, a cidade de Quebec é uma cidade turística, então tem muita gente que vem dos Estados Unidos para cá visitar a cidade de Quebec e passar uma semana, um fim de semana lá. Acaba sendo uma cidade bem acolhedora, porque ela é a capital da província de Quebec, ou seja, todo o governo está ali, então tem muita coisa do governo, como aqui em Ottawa também, e mais você encontra de tudo, ou seja, tem shopping, a infraestrutura é muito boa, o sistema de ônibus eu gosto muito particularmente, porque tem os horários certinhos para você pegar o ônibus, os ônibus são aquecidos, por mais que está nevando lá fora, você ainda tem oportunidade de, de sair, de conhecer as coisas, muitos restaurantes diversificados, e, e eu recomendo muito. Para quem está pensando em conhecer Quebec, eu recomendo que vocês procurem um pouquinho estudar sobre a cidade, os pontos turísticos. Eu acho que vale a pena vocês irem visitar o Chateau Frontenac, que é um castelo que está bem no centro. A escola BL que eu estudei está do lado, ou seja, se você for para essa escola,
praticamente não tem como você não ver o castelo, porque ele está do lado da escola, que é muito legal. Dá para fazer um passeio no centro da cidade de charrete, então tem aqueles caras com cavalo lá e vão te levar no centro da cidade para você visitar. A cidade é cheia de festivais, então festival de música, festival de inverno, tem muita atividade, tem muito turista. Uma outra coisa que eu achei muito legal é de Quebec, da cidade de Quebec, tem várias montanhas para esquiar bem próximas, ou seja, 15, 20 minutos de distância da cidade, ou seja, bem fácil pegar um táxi e ir para a estação de esqui, ou você pegar um carro e ir com os amigos para a estação de esqui. Então, eu fiz isso quando eu estava estudando com os meus colegas da minha turma, nós fomos esquiar. No próprio centro ele tem uma pista de patinação que, se você tiver o seu próprio patins, você não paga nada, vai lá e você consegue patinar. Eu não tinha patins, eu fui aprender, então lá na própria praça você pode alugar o seu patins, né, e pagar ali, eles te alugam, é super barato o patins, e você fica ali, passa a tarde toda ali tentando patinar e fazendo como eu fiz. Para lugares para sair, tem muitos bares, ou seja, tem alguns bares em Quebec também, bares, boates, assim, meio que balada. Eu achei bem legal, as pessoas são super amigáveis. Eu fiz um monte de amigos ali, tinha muita gente nesses bares, nessas baladas que você vai, você acaba conhecendo. Muita gente gosta do Brasil, os quebequenses, eles têm muito interesse pelo Brasil para vir conhecer, passar férias no verão do Brasil, então eles vêm muito para o Nordeste, para o Sudeste, até mesmo para o Sul do Brasil conhecer. Então é fácil de fazer amizade, tem muita gente que estuda português na cidade, então eu particularmente não tive problema nenhum. Além disso, eu gostei muito da comida em Quebec, principalmente a parte de queijo, a parte que eles trazem da França, né? Então eles até têm um ditado que em Quebec eles falam que, e na França também, aparentemente, que eles possuem um tipo de queijo para cada dia do ano. Então você tem mais de 365 dias de queijo, de 365 tipos de queijo, ou seja, 365 dias você tem um queijo para cada dia. Mas a verdade é que eu entrei em alguns restaurantes, alguns tipos de cafés que eles têm, mas na verdade você entra no café e, ao invés de ser um café, é um lugar para você comer queijo. Ou seja, o café, ou a bebida, o vinho, o que você vai tomar com aquele queijo é o de menos. A especialidade do lugar é queijo. E é maravilhoso você sair, experimentar um queijo, ir lá, tomar um café ou tomar um vinho. É muito bom também na cidade de Quebec. Além disso, eu gostei muito da estrutura dos shoppings, das lojas, é bem fácil, tudo interligado, então você consegue também se movimentar. E a Quebec, como eu falei, ela é toda baseada no governo, então você acaba tendo muitas empresas em volta, ou seja, na área de tecnologia, que é a minha área, tem muita coisa, mas eu vi muita coisa para a área de engenharia civil, arquitetura, principalmente por aquele estilo europeu que eles têm. Mas tem muitos hospitais, então eu acho que acaba tendo uma boa oportunidade para todo mundo. Uma outra coisa que é muito legal da cidade de Quebec é a Universidade de Laval, que é uma universidade, uma das mais antigas da América do Norte. Ela junto com a Universidade de Harvard, são as duas mais antigas da América do Norte. A única diferença é que a Laval, hoje ela ainda não dá nenhum tipo de curso, faculdade em inglês. Você tem que fazer tudo em francês. E eu acho que, para quem não tem problema, eu acho que isso é uma coisa bem legal, ou seja, para quem está interessado realmente em aprender o francês e fazer um curso em francês, eu acho que a Universidade de Laval é uma boa opção. Bom, essa aí é a minha dica para vocês viajarem para Quebec, para esquiar, fazer patinação, conhecer, aproveitar para descer de trenó no gelo, quando na frente do castelo você pode alugar um trenó por $2, subir um tipo de uma ladeira assim, descer de trenó. É muito engraçado, é muito divertido fazer isso, passar o dia aí se divertindo na cidade de Quebec, comer bem principalmente, e fazer bastante compra, porque é o que a maioria das pessoas fazem lá. Bom, valeu pessoal, vamos continuar aí com as nossas dicas do Canadá.